Olá a todos, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Basta Querer. Comigo está aqui a minha esposa, não é? Sim, como Como sempre. sempre. E nós vamos falar sobre coisas de fé. E vamos ouvir testemunhos. E você pode usar o... como chama aquilo? O WhatsApp. SOS. SOS. E em relação ao WhatsApp, quando nós estávamos sábado ou domingo a falar, muita gente escreveu a pedir o quê? A pedir, dando assim sugestões. Sim. Será que é possível uma próxima vez para outra pessoa fazer pedidos? Fazer pedidos. Por causa da família. Perguntas, é isso? Sim, pode fazer perguntas. Sim. Pode fazer Perguntas, dúvidas. Sobre a família, sobre o que você quiser. Sim. Porque se a gente receber isso, eu, dentro do possível, vou responder. Sim, é isso. E, portanto, hoje mesmo já pode fazer perguntas. Sim, é isso. E também pode mandar o testemunho mesmo com áudio, né? Com áudio, pode mandar ou testemunho. vídeo. Enquanto nós estamos aqui ao vivo, pode mandar por escrito, pode mandar fotos. Sim, ou para áudio. Áudio Sim, também pode. Ou vídeo. E pronto. Também pode dizer o que é que acha da ideia da gente, de eu qualquer dia ir com a Crystal a visitar algumas igrejas. Pois é, fazer os programas, em vez de estar aqui, estamos lá. Podemos ir. Numa das Temos igrejas. temos um equipamento especial para ir. Sim. É? E já vamos receber chamadas de Brasil dizendo sim, nós queremos. É? Estou a dizer. Sim, mas ao Brasil ainda não posso ir. Pois é Tem que isso. ser em Portugal, porque não dá para andar de avião, não é? Está tudo muito parado. Nem no nosso avião podemos sair, porque as autoridades não deixam sobreviver. Sobreviver? Sobrevoar. Eles deixam sobreviver, mas... Sim. Bem, mas hoje vamos escolher ali uma música de fé do Bruno. Bruno, uma agitada, animada. Essa já ouvi muitas vezes. Também já ouvi muitas vezes. Somos a geração. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. E nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. Vai voltar. Pam, pam, para, pam, pam. Ah, maravilha. Muito bem. Então, temos testemunhos, certo? Temos? Então, vamos ouvir. Olá, sou a Martine, faço parte do SOS Maná. Um jovem conta que sempre teve o sonho de conseguir assistir todos os dias da convenção de fé, mas nunca conseguia. Então colocou isso como um alvo e no ano passado Deus deu-lhe todas as condições para que ele pudesse assistir do início ao fim. Diz que desde então serve a Deus a tempo e fora de tempo. É um testemunho lindíssimo. Então, a minha cara. Um testemunho lindíssimo, até porque eu ia e vou falar sobre a convenção, por quase certeza que vamos conseguir. Na verdade, estou convencidíssimo que lá para princípio de julho já toda a gente está farto de máscaras e de... Sim, com a calor, esta coisa toda. Bem. Acho que já estão fartos agora, mas Já pronto. estão, mas pronto, até lá está tudo resolvido e, na verdade, nós, segundo as normas, já podemos ter festas religiosas, mesmo em terrenos grandes. O nosso terreno é muito grande,
tem distâncias para tudo e mais uma coisa. E nós vamos ter surpresas muito bonitas nesta convenção e vamos estar juntos, que é o que toda a gente também quer. E temos parque de campismo, pode estar à distância que você quiser, que o terreno é muito grande e vai ser um tempo muito bonito. Vamos lá ver se temos uma placa, eu acho que sim. Placa. Bem, diz que esteja atento às notícias, mas qual é a notícia? A notícia é que tudo indica que vamos voltar às datas de agosto, que é 17 a 22, e vamos mesmo no nome de Jesus. Amém. Certo? Certo. Certíssimo. Então, espalha a notícia. Espalha a notícia, é isto mesmo. Quer que tivesse avisado. Eu, por acaso, eu gosto muito que esta jovem tinha este alvo. Sim. Mesmo um alvo qualquer, que é assistir a todas as reuniões a convenção. A convenção é um evento em que a gente está aos pés de Jesus, Sim. uma data de dias. Temos comunhão com montes de irmãos de várias partes. Só pensamos em Deus, nas coisas de Deus. E é muito, muito bom, porque a pessoa não está só um dia, está todos os dias, não é? Sim. E ou mora aqui perto e vai e vem, ou aluga um hotel, hoje os hotéis são muito baratos, ou acampa aqui assim. Sim. E de facto é um momento sempre importante. As pessoas vêm para ouvir a palavra de Deus, vêm para receber instruções. É um tempo muito especial. Bem, vamos ouvir o testemunho. Olá, eu sou a Mara e ajudo no SOS. Um senhor enviou o seu testemunho na área financeira. Já há algum tempo que semeava para conseguir um emprego e também fez a oração da fé. Pouco tempo depois conseguiu um emprego, mesmo durante a quarentena devido à pandemia. Agradece a Deus pelo que fez na sua vida. Claro, aqui está um testemunho maravilhoso, mais um, lindíssimo, de pessoas que, porque são fiéis. Sim. Explica lá. Sim, a pessoa é fiel, já era fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, e durante este tempo da crise, né, esse problema, a pessoa tomou essa decisão de continuar a ser fiel. Então, normalmente também é no momento quando é mais difícil que Deus vê quem, na verdade, é mesmo fiel. E sabe, quando a gente ensina assim, Deus ensina, não é? Que podemos e devemos fazer de Deus a nossa fonte. Então, o que é que isso significa? Que se eu puser as leis de Deus em funcionamento, a lei de semear para colher, honrando a Deus com dízimos, ofertas, etc., o patrão pode, infelizmente, não ser capaz, o negócio, infelizmente, pode não dar certo, mas Deus dá sempre certo. Sim. E, portanto, essa é a fé que vence o mundo. Sim, e aqui ele fez mesmo uma oração de fé, né? E eu não sei se isso provavelmente ainda foi antes do tempo que esta pandemia. Entretanto, ele não desistiu. Mesmo quando então vieram as circunstâncias mudaram toda, ele não desistiu. Ele ficou firme na fé e Deus fez a parte dele, porque Deus não depende das circunstâncias. Já vamos ouvir o firme. Porque é que não ouvimos o firme? Pois. Estou firme. Em holandês diz sterk. Sterk. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente, não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme. Não irei vacilar. Jesus é minha rocha. E a minha salvação. Estou tão firme. Não irei vacilar. E porque Jesus é o maior.
Salvador, é o Salvador, é o Libertador, é o Libertador, só Ele é o Senhor. firme, firme nas promessas de Jesus. Estou firme. Sim. Como é que é em holandês? Sterk. Sterk in de beloven van Jesus. Já, Ora, viste? qualquer coisa assim. Bom. Percebeste? Eu, No holandês? eu percebi, então. O teu Para holandês lembrar. é quase perfeito. Exatamente. Quase. Um dia a minha mulher estava a falar holandês para mim, claro, eu não Sim. percebi nada, fingi de conta que não percebia nada e ela assim, então. Mas enfim, pronto. É outra conversa. Já passou, não Sim. te preocupes. Temos mais testemunhos? Boa noite, sou o David, ajudo no SOS Maná. Uma irmã da igreja de Ponte Sor estava com algumas dificuldades financeiras e não conseguia arranjar emprego. Dizia ser fiel com os dízimos e ofertas. Então, confiava que Deus iria operar um milagre. Ao assistir ao programa Basta Crer, enquanto o apóstolo orava, ela tocou no ecrã e recebeu. No dia seguinte, recebeu um telefonema com uma oferta de emprego. Ouviste bem? Eu quase não estava a ouvir bem porque estavas aqui a falar com a Ruth, com a produtora, e ela quase entrou à frente da câmara e pronto, aqui a nossa câmara woman estava toda a rir e pronto. E eu já vi que era assim, pronto. Estavas distraída. Eu só apanhei esta coisa, Ponte Sor, e pus a mão no ecrã. Já Pronto. sei, o Mike, percebeste a história? O Mike, anda cá, o Mike disse que tinha um testemunho. Anda cá, Mike. Mike, Sim, mas Jorge te deu prazer. O menino é o quê? Que é a sua mãezinha? Sou eu. é a sua mulher. A mãezinha é a sua mulher. E o teu paizinho? É você. Mais pequenina, né? Pronto. Vai, fala lá. Pá, põe-te normal. Ouviste a história? O que é que a história disse? Então a história diz que. Vai lá, a história outra vez, está todo mundo distraído aqui, ok. Eu estava uma cadeira baixinha para ele. Boa noite, sou o David, ajudo no SOS Maná. Uma irmã da igreja de Ponte Sor estava com algumas dificuldades financeiras e não conseguia arranjar emprego. Dizia ser fiel com os dízimos e ofertas. Então, confiava que Deus iria operar um milagre. Ao assistir ao programa Basta Crer, enquanto o apóstolo orava, ela tocou no ecrã e recebeu. No dia seguinte, recebeu um telefonema com uma oferta de emprego. Sim. Estamos a rir de quê? É uma maldade que eu fiz ao Mike, pus uma cadeira baixinha. Chega à frente. Pronto. Então, o que é o testemunho de? Agora também não sei se ele viu. Eu agora estava com a ouvi. atenção. Eu estava. Então diz lá. A senhora estava com um problema financeiro, decidiu, como ela já dava sempre os dízimos, tu oraste por ela, ela pôs as mãos pôs a mão no ecrã e depois alguém foi-lhe dar uma proposta de um trabalho. Logo no dia seguinte. Sim, disse que sim. Então, porquê? Porque a unção de Deus, passou para ela, né? Quando eu imponho as mãos, né? Mesmo à distância, para Deus não tem distância. Sim, é isso. Muito bem. Agora estamos aqui com o Mike. Aqui. Sim, senhora, Mike. Então, o teu pai sou eu, não é? Então, a tua mãe é aquela. Sim, E tu estás feliz por teres nascido? estou. E eu ia-te dar outro nome, lembras-te? Não. Mas ele não gosta desse, não. Então, conta lá um testemunho que tu tiveste. Não, aqui não. Aqui não, aqui na Então, cadeira sim, tira-te. não. Ele depois vai escrever. Vai escrever. Vai escrever para um áudio. Ó. Ai, temos fotos? Ops. Foto, diz aqui, feliz dia da criança, Flor Bela, Chico, Emanuel, Chico, Emiliana, Chico, estamos É todo todos Chico? juntos, é todo Chico. Igreja de Inglaterra, Londres. Olha, mais crianças. Mais. Então, esta família Damaso deseja feliz dia da criança.
Isto é aqui Miratejo. Sala da Palavra, Etna. Aqui temos Adérito e o Príncipe. Príncipe? É? Poxa, tantas fotos de príncipe eu não conheço. Pois é isto. Mas aquilo é Deve ser lindo. para dizer, venha cá. E vamos? E vamos? Continua. Não tem mais? Não tem mais por enquanto. Não. Pergunta lá se eles já têm aquela placa assim. Não tem. Estamos a preparar uma placa maravilhosa. Está aqui uma foto que falhou, diz. Novas Sim. instalações da Igreja Vendas Novas. Sim, vendas novas, fica com novas instalações. Tem? Muito Tem ou bonito. não? Ainda está no Ainda forno. não? Está no Ok. forno. Sim. Bem, que Sim. mais notícias é que nós temos? Mais notícias? Não tens? Não sei. Tens aí um catrapaz de testemunhas. Sim, estes são testemunhas, mas sinceramente eu perdi, não sei se já lemos algumas ou não. Mas já não sabes. Bem, Era então, tantos, prontos. certo. Então vou ensinar. Sim. Mas Vou- tinha esta, que outro dia eu comecei, eu sei que ontem não leste. Queres que Qual é? lejas? É Quero, a quero. Finanças. É a Bárbara. Sou a Bárbara, sou da Igreja da Almada. O meu testemunho é acerca de finanças. Nesse tempo da pandemia, perdi 2 trabalhos que tinha em casa de 2 senhoras. E, para além disso, tive que estar 2 semanas em casa com a minha filha menor, pois tenho um trabalho onde estou efetiva, porque os infantários só reabrem a 1 de junho. Isso, já recebemos isso Foi no- uma semana atrás ou qualquer coisa Certo. assim. Já temos isso há algum tempo. Neste tempo, tenho assistido a todos os programas. E num dia, quando ouvi a palavra do apóstolo, coloquei no coração que iria aumentar o dízimo. E ao longo de todo este tempo, nunca deixei de semear. Tive todas as minhas necessidades supridas, pois mesmo ficando sem esses 2 trabalhos, tive sempre semente a semear e até tive dinheiro devolvido que já não pensava receber. A toda honra e glória ao nosso Senhor. Deus é fiel, Ele não falha. Então, deixa-me falar Sim. segredos sobre finanças. Como é que você, o meu título hoje seria assim, como é que você pode vencer na área financeira? Primeiro, fazer de Deus a sua fonte. Porque diz que o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Diz, por exemplo, em 2 de Coríntios 8:9. Tá, aqui está. 8:9. Está Quer que eu pó, leia? está frio, não sei o que é. Diz. Sim, diz, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. que sendo rico, por amor de vós, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Esse é o quê? Isto é 2 Coríntios 8:9. Sim. Então, Jesus foi o nosso substituto. Sim, Levou a nossa pobreza porque, em troca, nós prosperássemos, não é? sim, é isso. E, agora lê-me aí Efésios 1:3. Efésios. Está aqui. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o segredo agora que está aqui, Efésios a falar, é que, bendito Deus e Pai, o qual já nos abençoou. Deus já abençoou. Deus não vai abençoar, Deus já abençoou. Com toda a sorte de bênçãos, estão no mundo do Espírito. Muitas vezes os crentes estão a pensar que vão implorar a Deus, vão tentar convencer a Deus, vão chorar, na expectativa de que Deus se comova Sim. e que lhes dê o que a pessoa precisa, que lhes dê saúde, que lhes dê dinheiro para sobreviver. Mas a verdade é diferente. Na verdade, Jesus já pagou. Ele já comprou, vamos assim dizer, tudo que você precisa. Está a ver? Quando ele foi à cruz, não só ele foi pagar o preço que você e eu devíamos pagar para que pudéssemos viver para sempre no céu, mas também cravou na cruz os nossos problemas, doenças, etc. E comprou com o sangue tudo aquilo que nós precisamos. Lê lá outra vez, Efésios. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando aqui diz bênçãos espirituais, há sempre algum irmão assim muito iluminado, pelos de pé, que diz, é só bênçãos espirituais. Não, não. Bênçãos aqui no original espiritual quer dizer tudo que nós precisamos.
com todas as bênçãos que nós precisamos. Ele já abençoou. Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos todas as necessidades supridas. E este é um grande segredo, porque mesmo quando, por exemplo, nós oramos por um doente e fazemos oração da fé, muitas vezes você ouve-me eu dizer assim, ora comigo assim, eu recebo agora a minha cura, eu recebo agora a oração, eu recebo agora a resposta à minha oração, eu recebo agora a minha libertação. Porquê? A oração da fé consiste em eu recebo aquilo que já existe. É? Por exemplo, vamos supor que isto era, não estou falando, mas era o que você precisa. Vamos supor que se você precisava de ser curado, ou precisava de um emprego, ou precisava de uma mobília, sei lá, qualquer coisa. E vamos supor que Cristo era Jesus, claro que não é. Então a oração da fé, eu dizia assim, Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Senhor Jesus, eu recebo agora um emprego novo. E por aí fora. Porquê? Porque a oração da fé é eu entender que Deus já pagou, já existe tudo que você precisa e que eu vou receber aquilo que já existe. Quando se trata de área financeira, material, eu não posso apenas orar, eu tenho que semear também. Está a ver? Mas um grande segredo que estou aqui a compartilhar é que tudo o que você precisar já existe. Eu tenho este livro que diz acerca de finanças e a partir deste domingo passado, como as igrejas já estão abertas em Portugal, acho que na Suíça e não sei onde mais, você pode ter este livro em papel ou digital. Sim. Na forma digital, você pode baixar o livro de qualquer parte do mundo. Sim, para isso vai para o nosso site, né? Basta querer, nosso site. tem lá a coisa editora e E pronto, até posso pedir aqui ao Bruno para vir aqui no estande Sim. explicar isso. Eu acho que está frio aqui. Fica lá. Então, boa noite. Estamos aqui no site Basta Querer. Como a bicha estava a dizer, clicamos aqui em editora, que está aqui. E entramos aqui no site da editora Coriacos. E aqui temos 3 países, Brasil, Angola e Moçambique. Porquê é que temos essas placas aí? Porque nestes países não existe o euro. É muito difícil as pessoas comprarem em euros, então o apóstolo disponibilizou esses mesmos materiais, os livros, na moeda deles. Sim, O que... é tanto em papel, em muitos países desses existe em papel, mas existe também, claro, digital, que é uma exatamente. besta, porque assim a pessoa em qualquer parte do mundo Pode baixar. adquirir, exatamente. Muito bem. Então, muita gente tem dado, obrigado, muita gente tem dado testemunho de que tiveram mega vitórias pelo facto de terem lido este livro. Algumas pessoas até leram muitas vezes este livro. Este livro chama-se Acerca de Finanças. Então, aqui neste livro eu ensino que a vontade de Deus é que toda a gente prospere, o diabo é que é o mau, ele só vem para matar, roubar e destruir. E hoje ouvi uma notícia muito triste, porque na região... onde é que é a região onde tem cerejas? É o pé de Covilhã, não é? Covilhã, acho que é Covilhã, não é? Caiu uma geada Fundão. tão grande que deu cabo, literalmente, das cerejas e das maçãs. E eu fiquei muito triste porque quando essas pessoas são agricultores, estão sujeitos a este Covid-19, agora ainda vem mais uma peste destas, Sim. realmente as pessoas ficam de rastros. Mas eu gostava que os irmãos que conhecessem alguém dessas pessoas, não é? Agricultores ou assim, que lhes falasse de Jesus. Porque só Jesus é que os vai poder valer, fazer com que eles saiam dessa dupla crise. Porque realmente o que eu quero dizer é que o mundo está cheio de maldições. É isso. Mas quando nós andamos com Deus, estamos sujeitos a uma lei positiva, que é de Salmo 91, que faz com que Deus nos proteja. Portanto, quem quer que seja, que é um homem de negócio, agricultor ou assim, que está
obviamente, desanimadíssimo. Quer dizer, como é que ele vai sobreviver? Só Deus mesmo. Então, ouça o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquela pessoa que já entregou a vida a Jesus e que anda com Jesus. Muita gente vai dizer, eu sou católico, a mim ninguém vira. Eu acredito em Deus à minha maneira. Ouça, aqui não está a dizer que quem é da católica ou é ortodoxo, ou é evangélico, ou é sei lá o quê. Não é nada disso que estamos aqui a falar. Nós estamos a falar das coisas de Deus. Deus não veio implantar igrejas com títulos, nem empresas com títulos, nem organizações religiosas. Ele veio implantar o seu reino, mandato, a sua autoridade no coração de cada um de nós. E Deus é muito claro. Jesus, quando veio, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir para o céu, ninguém pode ser salvo, a não ser através de Jesus. Não é através de nenhum santo, nem da Virgem Maria, nem de Budas, nem coisa nenhuma. Ele é o caminho. E, portanto, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele fica fora da jurisdição do diabo. Sim. Porque o diabo deixa de poder trazer maldições para ele. Porque agora ele pertence a Deus. Ele é um filho de Deus. Não somos todos filhos de Deus? Não. Só é meu filho e da minha mulher aquele que nasceu de nós dois. Então, com Deus é a mesma coisa. Então, continua lá. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e de peste perniciosa. Não, uma música diz, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Já vamos cantar essa música da Avenida. Continua lá. Sim. É Ele que me livra do laço do passarinheiro e de peste perniciosa. Da peste perniciosa. Continua, está a ver? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto nocturna, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão. E depois? Nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque Deus dá ordem aos seus anjos para o proteger. Então, qual é a minha grande recomendação? Volte-se para Jesus. Hoje mesmo, mais para o final da reunião, deste programa, eu vou orar por todos aqueles de vocês que dizem, eu quero Jesus, eu quero entregar a vida a Jesus. Eu acredito em Jesus, não sabia que Ele é que é o caminho, a verdade e a vida, porque realmente deve ser um tormento terrível. A pessoa já está com tanta chatice, impostos, depois veio o Covid-19 e agora vem uma geada. Ouça, só Deus é que nos pode proteger. Quem é de Deus tem benefícios espetaculares. Portanto, ao ouvir estes testemunhos todos, saiba que é mesmo verdade. E, portanto, também para você que já é crente, não é? Que conhece alguém que está nessa situação muito triste, telefone, visite, fale, dê-lhe dê-lhe um livro nosso ou indique o nosso programa para que essa pessoa faça como muitos têm feito ultimamente, que é voltar-se para Deus e a partir daí tudo vai mudar para melhor. Vamos ouvir esta música muito bonita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. eu Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é
Ora bem, eu sei que tem já um rodapé que eu pedi ao nosso pessoal para fazer. Espera, se vocês podem pôr esse rodapé. Diz assim, envie a sua opinião. Não, opinião não. Acerca do apóstolo, visitar algumas igrejas com este programa. Está bem. Exatamente. Sim, pensei que era outra coisa. Espero que eles gostem. Por exemplo, a gente vai a uma igreja, eu levo um time muito reduzido, não é? Temos um equipamento portátil que faz com que a gente possa emitir em direto. Sim. E usamos os times locais de música. Pois exatamente. O time Curiacos, se quiser ir, vai de férias. Pois é. Eu acho que era muito bonito. Sim. Mas para aí vocês têm que ter testemunhos, não é? A gente usa logo os testemunhos locais. Muito bem. Então, estava eu a dizer que quem é de Jesus, ele é protegido. Sabe, nós portugueses não sabemos muita coisa. E quando ouvimos certas coisas da Bíblia, vem como um choque. Eu amanhã vou trazer uma Bíblia, hoje esqueci-me, uma Bíblia grossa, que é mesmo católica, né? Tem o selo do arcebispo, o cardeal, do Papa, isso tudo. Mas é igual à nossa, não há duas Bíblias. E diz aqui, acerca dos 10 mandamentos, né? Que já todo crente, seja de que igreja for, já ouviu falar dos 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é que não devemos fazer imagens de escultura à semelhança do que há no céu ou na terra, nem nos devemos encurvar às imagens, nem servi-las. Está a ver? Porque Deus diz que eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deus diz, agora, não tenho aqui, mas tenho a origem dos problemas, se eu não estou a erro, que as pessoas que andam em procissões também irritam solenemente a Deus, porque Deus é absolutamente contra isso. A ver? Andar com andores, com santos, com a Virgem Maria, tudo que for cânticos à Virgem Maria, ou seja quem for, né? Religioso, estou a falar em termos religiosos, isso é uma abominação para Deus, porque só Jesus é que pode ser honrado, mais ninguém. Então, infelizmente, esta é uma verdade que não vai mudar. E, portanto, quem quer que esteja a sofrer, há um caminho, há um escape. É voltar-se para Deus e parar de fazer aquilo que irrita a Deus. E de certeza que estas coisas que eu estou a dizer vão irritar muita gente. Às vezes a gente recebe aí no WhatsApp, como é que o senhor se atreve a dizer isso? E eu respondo, não sou eu que digo, é Deus que diz. Deus não diz só numa área, diz em muitas áreas, muitas partes da Bíblia. A ver? A pessoa anda envolvida na idolatria e depois sofre consequências terríveis. E depois não sabe porquê é que essas coisas acontecem. Então, volte-se para Deus. Até Deus disse, as imagens de escultura queimarás a fogo, nem que seja prata e tudo, porque isso é muito mau mesmo. Deus diz que quem andar nesses caminhos que não vai para o céu, em Hebreus 6 diz, por isso o Jesus é o mediador intermediário do Novo Testamento entre Deus e o homem. Está a ver? Ele é o único intermediário. Ninguém pensa que vai chegar a Deus através de um santo, ou seja, de quem for, porque não. Pode falar o que quiser, mas depois tem consequências que não são boas. Então, o ideal é a gente estudar. Diz aqui, por exemplo, Atos 4, não há em nenhum outro nome há salvação, nem no céu nem na terra, porque só através de Jesus. Portanto, é muito importante que você saiba porque é que há tantos testemunhos, porque é que há tanta gente que vence. É porque eles estão a fazer a vontade de Deus. Que nós ensinamos, uma das leis é a lei de semear para colher. Mas há muito mais leis, não é? Eu daqui a bocado vou falar sobre fé e vou falar quais são outras leis que trabalham junto. É como como é que chama aquilo? Uma cadeia, não é? Sim. Uma coisa em cadeia, como é que chama isso? Corrente? Uma corrente. É? Uma corrente tem vários elos. E fé não trabalha só
com uma lei, trabalha com várias ao mesmo tempo. E, portanto, é isso aí. Então, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que, se pegar neste livro, aqui, acerca de finanças, você vai ver que eu aqui ensino especificamente a lei de semear para colher. Tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. Pega numa semente, lança a semente à terra. Temos muitos exemplos da Bíblia. Por exemplo, quando Jesus multiplicou o pão e o peixe. Ele multiplicou o pão e o peixe diversas vezes. Até, se você quando for ler a Bíblia em Mateus ou Lucas ou o que é, às vezes diz assim, subtítulo, primeira multiplicação de Jesus. Sim. Quer dizer que não foi única, foi muitas vezes. Diz lá um exemplo de como é que Jesus fez, que até sobraram não sei quantos cestos cheios. Sim, numa dessas multiplicações, né, Jesus mandou todas as pessoas sentarem, em grupos de 50, e ele apenas tinha 5 pães e 2 peixes, partiu, toda a gente comeu, e depois ainda sobraram 12 cestos de pedaços. Quer dizer, começou com 5 pães e 2 peixes e sobraram 12 cestos. O que sobrou, né, foi muito mais do que aquilo que se começou. Sabe que eu era engenheiro civil, claro que ainda sou, não é? E quando eu me converti, eu sabia que não sabia nada. Então, eu confiava nos mais velhos e então ouvi-os muitas vezes dizer aleluia, slogans assim religiosos, e eu pensei, bem, se isso agrada a Deus, eu domingo chego à igreja, desligo a lógica, porque às vezes eles faziam ou diziam coisas que para mim não tinha lógica nenhuma, mas pronto, se é isso que agrada a Deus, eu desligava a lógica e copiava eles. Sim. Mas comecei a ler a Bíblia, fiquei simplesmente fascinado, porque a Bíblia não conta só as histórias, né? Ela tem as leis de Deus. E eu fiquei ainda mais fascinado porque Deus opera por leis fixas. Elas funcionam até para descrentes, para crentes, para todo mundo. E quando eu comecei a experimentar esta e aquela lei de Deus, ainda mais fascinado eu fiquei porque afinal funciona. E na nossa igreja nós ensinamos isso. Por isso as pessoas aprendem essas leis, aplicam essas leis e elas funcionam. Porque, veja bem, nós aqui não começamos a chorar, oh Deus, coitadinho do outro, oh Deus, um grande problema, não. Nós aprendemos as leis. E quando se trata de finanças, não é, é taxativo. Finanças não vem por chorar, não vem por pedir, só vem de um jeito, de semear. Porque tudo com Deus é sementes. Então o meu dinheiro são sementes. E cada semente tem o solo adequado, não é verdade? E portanto, o dinheiro tem que ser semeado no solo que é a casa de Deus. E veja que pessoas que perderam o emprego, homens de negócio que perderam o negócio, continuaram a aplicar a lei de semear para colher e funcionou. E agora, repara, há igrejas que, pronto, não sabem melhor, são uma bênção, são pessoas sinceras, mas pensam que, e dizem assim, eu pago os meus dízimos. Não, você não paga nada a Deus, Deus não precisa de mim nem de si, não é? Não, nós semeamos. Essa é que é a lei verdadeira. Eu semeio. Se eu semear, mesmo em tempo de fome, se eu semear quando não tenho, o patrão não me consegue dar, ou seja o que for, Deus não falha. Então, são leis que funcionam, está a ver? E, portanto, isso é maravilhoso. Nós temos não só muitos testemunhos dos dias de hoje, mas isso vem do antigamente. Você tem, por exemplo, o Jacó. Jacó, está aqui no meu livro a história de Jacó, foi um homem de Deus que foi muito enganado pelo seu patrão. Anos. Até que Deus lhe deu um segredo dos muitos que Deus tem. E logo a vida dele mudou radicalmente para melhor. Temos o José do Egito. O José do Egito foi até maltratado pelos seus próprios irmãos. Deixaram-no para morrer. Para morrer. E, porque ele era fiel a Deus, ele virou o número 2 do Egito, que era um império, era o maior de todos. Era uma coisa absolutamente monstra. Isaac viveu em tempo de crise, né?
como hoje, aliás, sim. E Deus também lhe deu um segredo, este segredo de semear, e ele, logo que semeou, no primeiro ano, teve logo 100 medidas por cada semente que ele semeou. Portanto, são testemunhos maravilhosos, como vê, vêm desde o tempo Sim. de sempre. Sim, e não são coisas assim separadas, que é só para aquele tempo ou só para esta pessoa. Isto tudo são princípios. São princípios. São princípios, são leis que funcionam sempre, em qualquer altura, qualquer ano, com qualquer pessoa. Porque a tendência é que as pessoas viram religiosas. A ver? As pessoas viram religiosas e pensam que cristianismo é uma religião. Que é estilo assim, fazer muitas orações, pôr velinhas, Criar uma atmosfera religiosa, assim meio mística. Mística, fazem promessas a Deus, fazem sacrifícios por amor a Jesus. Nada disso tem valor. Sim. Por incrível que pareça. Nada disso. Porque quem fez o sacrifício foi Jesus e ele não precisa do nosso sacrifício. Nem Deus vai aceitar os nossos sacrifícios. As nossas obras boas não compram absolutamente nada, só a obra de Jesus. Sim. E etc, etc. Está a ver? Por exemplo, temos aqui uma passagem bíblica que é em Deuteronômio 28. E nisto eu quero dizer, que eu ensino aqui também, que prosperidade, as bênçãos de Deus, são condicionais. Não é porque eu agora entreguei a vida a Jesus que automaticamente tudo vai correr bem. Eu tenho que fazer as leis de Deus, eu tenho que ser fiel, andar com Deus e essas coisas todas. Diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra e todas estas bênçãos virão sobre ti e te vão alcançar. Não é os problemas que vão alcançar, são as bênçãos. Está a ver? Estás abençoado ao entrar e sair, na cidade do campo. E depois diz: o Senhor mandará a cabeça, esteja contigo nos teus celeiros e em tudo onde puseres a tua mão. Isto é uma das leis. Quer ver outra lei? É o seguinte: quando Deus diz aqui em 1 Coríntios, há muitos crentes, até evangélicos, que não percebem nada do que eu vou ensinar. Não percebem porque ninguém lhes ensinou, não sabem. Que é um grande segredo que vem em 1 Coríntios 12, onde Deus explica como é que Deus funciona aqui no planeta. Diz aqui assim, 1 Coríntios 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É o que se passa. Muita gente é ignorante, não sabe. E, portanto, desconhecendo as verdades, não tem grande proveito. Versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo também. Então, eu quero explicar aqui um princípio, que é como é que Deus funciona. Em termos de, vamos dizer assim, Igreja Mundial. Deus não veio criar religiões ou organismos separados, etc. Deus é assim, Ele compara a todos os crentes do mundo a um corpo. Outras vezes Ele compara a um exército. Mas quando Ele compara um corpo, Ele diz: todos juntos fazemos parte do corpo de Cristo, certo? Em que Jesus é o cabeça, é o manda-chuva. E depois Ele diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser que não sou mão, não sou do corpo, não é verdade. Se a orelha disser não sou olho, não sou do corpo, também é mentira. Então, se fôssemos todos do olho, como é que íamos ver, como é que íamos ter as outras coisas? Então, Deus colocou membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou membros no corpo. Deus colocou membros no corpo. Deus é que colocou. Sim. Não são os homens, é Deus. E Deus não está sempre a mudar. Não. Não, hoje é olho, agora é ouvido, pronto, agora é quer assim, dizer. Pois é assim,
quem escolhe as pessoas que lideram é Deus. Sim. Né? Há organizações e igrejas, tanto católicas como evangélicas, como protestantes, como sei lá o quê, que eles fazem votos. Parece que isto é uma espécie de democracia. Mas não. Isto não tem validade nenhuma. Por isso é que há muitas organizações religiosas onde eles oram e pouco ou nada funciona. Porquê? Porque Deus não está lá. Deus não obedece a eles. Está a ver? Não há o rio da autoridade. Sim. Aquela pessoa que eles escolheram, não, para Deus não o colocou lá. Não colocou lá. Sim, e a pessoa que Deus colocou, eles votaram fora. Votaram fora. Por exemplo, o Moisés foi Deus que o chamou. Sim. Então, como é que a gente sabe que a pessoa é escolhida? Porque tem sinais e maravilhas. Sim. Bem, então o selo diz. Então, a Miriam viu que o Moisés, que é o irmão dele, falhou, pecou. Então ela disse, eu também ouço Deus, portanto, não te vou ouvir. E Deus apareceu, chamou ela, chamou o Arão, que era irmão também, e Moisés disse, vocês dois, quem é que são vocês? Sim. Quem é que vocês pensam que são? Este é o meu escolhido. Sim. Quem és tu para ir apontar dedos ou para tentar corrigir ele? Sim. Eu é que sou o manda-chuva aqui. Portanto, ela ficou com lepra, porque Deus não admite faltas de respeito às autoridades que ele instituiu. Sim. Deus perdoa pecados incríveis, como até de matar, veja só, de adultério, e nós não perdoamos. Mas perdoamos rebeliões, desobediências às autoridades que ele instituiu, e aí Deus pura e simplesmente não perdoa. É ao contrário. Sim. E depois as coisas não funcionam. Está a ver? Portanto, quem sabe, há pastores de certas igrejas que me estão a ouvir e estão a dizer, epá, agora é que eu estou a entender. Está a ver? E até, por exemplo, imaginemos que o indivíduo sai de uma igreja e é um rebelde. Saiu a mal. Pode ter certeza que ele não tem o Espírito de Deus. Ele pode falar os versículos que ele quiser, mas quando ele vai impor as mãos, ele põe dentro das pessoas demónios, porque ele está cheio de espírito maligno. E por isso, quando ele volta, vai de volta, até estrebucha, até arranja os dentes, que está cheio de demónios. E aí isto é preciso explicar. O que é que isto tem a ver com dinheiro? Tem tudo. Porque se uma pessoa está numa igreja onde a liderança não é escolhida por Deus, ele pode virar-se, pode fazer o que quiser, mas Deus não está lá. Tem pouca unção. Ele pode pregar a Bíblia toda, mas tem pouco poder de Deus. Está a ver? Sim. Veja, por exemplo, aqui, 1 Coríntios 12, 27. Sim. Diz assim, ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Está a ver? Nós somos o corpo de Cristo e temos membros em particular. Um corpo tem os olhos, vimos, tem os pés, tem os pulmões, tem muitos órgãos. Sim. Então, Deus escolhe os órgãos. Ele é que escolhe os órgãos. E, portanto, Ele é que põe as pessoas no órgão que Ele quiser. Sim. E como é que Ele faz? A pessoa entrega a vida de Jesus numa igreja, pronto, é aí. A não ser que essa igreja também não tenha fé nenhuma, e ele devia lá ficar. Se calhar é o problema, às vezes é esse também. Mas, portanto, e a uns pôs Deus na igreja primeiro apóstolo. Apóstolo não é ninguém acima de sei lá de quê. Apóstolo é um termo que quer dizer um enviado com uma missão especial. E é também, vamos dizer, um pastor de bispos. Um bispo é o pastor de pastores. E o apóstolo é o pastor dos bispos. É tudo muito, muito simples. Sim. É as hierarquias do corpo de Cristo. Então, se a pessoa está numa igreja e é fiel a essa igreja, e a igreja tem a unção de Deus, ele aplica as leis de Deus e as coisas funcionam. Agora imaginemos que esse mesmo indivíduo anda a fazer o que eu ensino aqui no outro livro, que é Convertida a discípulo. Eu vou aqui buscar Convertida a discípulo. Onde é que está isto aqui? Não sei onde é que está. Está para aqui. Já me mandaram. Esse livro ensina que uma pessoa tem uma caminhada com Deus. Primeiro ele converte-se,
troca tudo para a salvação, começa a andar com Deus, depois tem que se transformar em discípulo, seguidor de Jesus, depois em servo de Deus. E há pessoas que não entendem nada disto, pensam que Deus é que nos obedece, nós é que temos que obedecer a Ele. Não é servir a Deus à minha maneira. Então, uns viram rebeldes, outros são murmuradores, outros são lobos, mercenários, de trigo passam a joio, e há outros que entram no campo dos ventos de doutrina. Por exemplo, a nossa igreja tem uma visão, mas há outras igrejas boas, de Deus 100%, mas que têm outra visão. O que é uma visão? É uma chamada de Deus. Sim. É uma instrução específica para este exército específico. Está a ver? E, portanto, nós operamos desta maneira, mas não operamos de outra. Não é que os outros estão errados. Sim. Então, imaginemos que a pessoa diz, somos todos judeus, então visita aquele, visita nós, lê o livro do Jaquim, do Manel, de todos. Essa pessoa, se deixarem ele fazer isto numa igreja, ele faz um cancro. Sim, e é um infiel. É infiel. Deus nem pode contar com ele porque ele está sempre noutro lugar. Se Nunca Deus está lhe no dá uma lugar. coisa, onde é que ele está? Agora está aqui, agora está aqui. Imagine, é a mesma coisa com o casamento, sabe que Deus também assemelha a igreja a um casamento. Por isso, Deus diz que Jesus é o marido, é o noivo, Sim. e nós somos a noiva. Sim. Porquê que Jesus faz essa comparação? Porque ele exige fidelidade. Sim. Né? Até conta a parábola das virgens estavam à espera dos noivos e elas não estavam preparadas. Sim. Vamos ver como a noiva está à espera do noivo e quando ele finalmente chega lá, a casa, para levar, conforme a tradição judaica, Sim. ela está num forrobadó, abraços e beijos a outro rapaz qualquer. Qual é o noivo que vai casar com aquela porcaria? E Deus é muito, ele diz, Deus é muito ciumento. Portanto, nós temos de ser fiéis a Deus, aonde Deus nos colocou. E uma vez que todos os dias estou a ensinar sobre fé, sobre as áreas mais importantes das pessoas, agora é cura divina, saúde e é finanças, porque com esta pandemia. Então, o que eu quero explicar é que não há uma única verdade que vai resolver tudo. Isto é como uma cadeia, não é? É assim que se diz? Corrente. Uma corrente tem várias coisas ligadas. Quanto mais coisas certas você fizer, mais depressa e maior são as bênçãos. E às vezes é uma cadeia, um elo de ligação, parte-se e fica tudo estragado. Se a pessoa, por exemplo, andar em más companhias, se a pessoa for infiel, andar aí a visitar o gato e o canário de não sei o que, ler tudo e mais uma coisa, ele fica sem bênção. Sim. E depois não percebe porque é que não tem bênçãos. Sim. E pronto, portanto, fidelidade no ministério, onde Deus nos coloca. E agora, dito isto, sempre nós temos a lei básica financeira. A lei básica financeira é a lei de semear para colher. Então, hoje, agora, onde quer que você esteja, você participe. Porque só você participar da lei de semear para colher. Jesus disse, dai-se-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida. Semeia primeiro, colherás depois. O que é que Deus vai fazer? Vai fazer o que Ele promete. A benção vem. A ver? E abrem-se portas. É absolutamente fantástico. Alguém dizia, isto parece bom demais para ser verdade. Pois parece, mas é verdade. E, portanto, participe. Aplique esta lei. Decida agora mesmo. E ouça, não dê restos a Deus. Não dê esmolas. Isso ofende muito a Deus. O profeta Malaquias, já falámos várias vezes acerca disso, ele ficou ofendido. Porque ele disse, o quê? Vais-me dar cegos, coxos, aquilo que para ti não presta? Eu não aceito. Deus não aceita. É o Todo-Poderoso. Tem que ser uma coisa e também não pode ser de má cara. Pronto, lá tenho eu que dar isto, já estou a perder o meu dinheiro, veja só, custou-me tanto, sei lá como é que vai ser. Guarda o teu dinheiro, Deus não precisa do teu dinheiro para nada. A ver? Tu tens que dar de livre vontade, de amor a Deus e à causa de Deus.
A ver? Eu acho tanta piada quando pessoas pensam, agora já há muito tempo que eu não ouço isso, mas elas participam nos partidos políticos, participam no futebol, em tudo. Mas quando é de Deus, sempre acham que é um desperdício. Porquê? Porque não está lá o amor a Deus. Sim, mas quando nós decidimos, não, eu vou amar a Deus, vou amar a causa de Deus, então, semeando assim, você vai ver que se abrem as portas do céu e tudo vai mudar na sua vida. Vamos ver então a placa para onde você pode semear e vamos ouvir uma música alusiva. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. em glória, Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Então, antes até de orar, recebemos agora mesmo, glória a Deus, testemunhos maravilhosos. Francisco, sou o Francisco Silva de Braga e estava a passar uma grande dificuldade financeira porque contraí dívidas. Na reunião de homens de negócios, em Amarante, falei com a pastora e ela me informou que era bom eu ler o livro de finanças. É esse que eu estava a falar. Ana, tens aí. É este que estava aqui. E ouvir um CD que é Leis de Prosperidade. Por acaso, a gente não tem aí a placa, mas amanhã vê se a gente arranja uma placa sobre este. São dois CDs. São 2 CDs. Portanto, são 2 horas. Sim, mas cada CD tem várias lições de Tem várias 15, lições. 15 minutos. 15 Pronto. minutos, ok. Sim. E a pessoa ouve e depois torna a ouvir e aquela palavra entra no coração e a pessoa fica com fé. Sim, sim. É? Porque eu também gosto muito de ler e de ouvir. E assisto ao programa Basta Crer. Então, semeei em tempo difícil. A gente chama semear em tempo de fome. O que é que sucedeu? O patrão pagou o salário, ainda por cima deu-me um bónus. Não só pagou, porque há muita gente que o patrão são mau. Eu tenho muita pena de muitos patrões, porque o governo enganou-os, não lhes dá o que promete, nem sequer dão o retorno dos impostos, mas pronto. O patrão pagou-lhe e ainda lhe deu um bónus e assim ele pagou as dívidas. Louvado seja o Senhor. Na verdade, aqui também está uma lei muito interessante, que quando um patrão tem um cliente, esse patrão acaba por ser beneficiado. É isso. Nós conhecemos vários casos, até de pessoas do governo, até ao mais alto nível, que preferem pessoas da Maná, porque eles sabem que essas pessoas são honestas, são fiéis, têm um espírito de sabedoria e que as coisas acontecem. É isso. É isso. Onde que eles põem a mão, Deus coloca a bênção, então... É isso. A Glória Salgado é da igreja de Braga, olha, também é de Braga. É empregada doméstica e com esta pandemia fiquei sem casas para limpar, não é? E então não conseguia também estar ligado ao canal porque o meu marido não é crente e faz de guerra. Então ela lá falou com a pastora e guardava os dízimos e ofertas numa caixa consagrada e então ela foi de semear isso. Sim. E passou de 5 para 8, quase o dobro das receitas. Porquê? Porque a palavra de Deus funciona. Sim. Então, se você é uma pessoa que diz, eu já decidi, eu vou participar, vou fazer isso com alegria, ponha a sua mão sobre o ecrã e, se possível,
toque do ecrã para simbolizar que eu estou a orar por si. Satanás, te ordeno, dobra o teu joelho, liberta o dinheiro de todas estas pessoas, da igreja, homens de negócios, mulheres de negócios. Em nome de Jesus. Anjos de Deus, vão buscar aquilo que é devido a cada um de nós. Senhor Jesus, para ti, muito obrigado e toda a glória, porque tu és fiel. As tuas leis funcionam mesmo. Muito obrigado por nos teres ensinado essas leis. Amém. E amém. E agora temos um hino. Sim, não sei qual é que estás a falar. Eu queria agora já não me lembro. Que diz... e agora? O reino de... Não era esse. Olha, esqueci-me. Entretanto, queres saber quais são os países que estão conectados? Quero. Já agora? Pronto. Itália, claro. Áustria, Irlanda, Eslováquia. Já sei qual é a música. Rússia, Cuba e Dinamarca. Dinamarca? Sim, Dinamarca. Rússia, Eslováquia. Cuba? As igrejas eslováquias. Sim. Cuba. A ver? Estes países são países onde a gente ainda não tem igreja. Sim. E a gente quer saber, não é? Que Deus abençoe vocês. Sim. Quem sabe vocês querem ter lá um grupo familiar. Sim. Também E Dinamarca, né? Dinamarca. Sim. Eu há bocadinho pensei nesta música que diz: nada me faltará. Agora que eu sou um filho de Deus, nada me faltará. Vamos ouvir. Agora que eu sou filho de Deus, nada me faltará. As bênçãos do céu, uma vida melhor, nada me faltará. Amor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, vou vencer nesta vida, para que o mundo veja em mim Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia que o meu Senhor vive, proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Espalhar a notícia que o meu Senhor vive, proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Bem. Passa aí umas fotografias. Hoje vamos fazer diferente. Passa as fotografias e cantamos para vocês. Certo? Agora que tu és um filho de Deus, nada... Continua. Fotos. Agora que eu sou Um bolo. filho de Deus, Uma bateria. Epa, para. É isto. Epá, isto ficava-te bem, que isso. Achas? Não? Não. Continuamos com a música. Mais fotos. as bênçãos do céu, uma vida melhor, nada me faltará. E amor no meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. E sabendo que tenho quem cuida de mim, nada me faltará. Com a sua ternura, sua mão poderosa, nada me faltará. Vontade de ser e o desejo
seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Ora que você quiser fazer uma pergunta, use o WhatsApp. É. Né? Essa é Afinal, outra tá coisa, ali. já não é opinião, aqui é Pois, pergunta. Exato, também pode. Pode fazer perguntas, não é? Sim. O que é que o senhor acha de os gatos comerem alpista? Eu acho que não vai dar certo. Não, no outro dia perguntaram acerca do casamento, o que é que eu achava sobre queimar o... Sim, sim. Não é? Chama-se cremar? Eu não Quer acho... dizer, sobre o casamento, isto tem a ver com Não. o casamento. Então não tem. Sim, mas quer dizer, vamos Não, falar família. sobre o casamento. Ok, então este assunto é cremar. Não, eu não acho mal nenhum, não vejo nada na Bíblia contra isso, porque assim, o corpo é enterrado na terra e os bichos vão comer. Não há nada que a pessoa Sim. possa fazer. E E também uma pessoa que mora no fogo, sei lá o quê, outra pessoa que... portanto, eu não vejo nada contra isso. Também há pessoas que acham, perguntam assim, o senhor é contra a transfusão de sangue? Também não sou, porque transfusão de sangue é uma coisa de medicina, é para o bem da pessoa. Sim. Isso não é o importante. O Não. importante é termos Jesus, andarmos com Jesus, fazer as leis de Deus. Bem, agora eu quero falar sobre fé e vou falar sobre leis envolvidas na fé. Algumas leis envolvidas na fé. Podem sentar e desligar o ar-condicionado, estou com frio. Fé é uma força que vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus e que sai para trabalhar a nosso favor quando nós falamos o que Deus diz, fazemos o que Deus diz, imaginamos-nos dentro de um cenário de acordo com o que Deus diz. Mas tem outras leis, ou tem outras regras que estão ligadas. É como um elo, como é que chama? O elo de ligação. E uma dessas leis que está ligada à fé é ao poder em suas palavras. E nós vimos no outro dia que o centurião... nós vimos que Jesus ressuscitou uma menina, filha do Jairo. E Jesus não orou. Nem disse, oh Deus, eu sou Jesus, coitadinha da menina. Não chorou. Não lamentou. Sim. A ver? O que é que ele fez? Jesus usou a lei de falar as coisas que não são como já fossem. Sim. Porque falar também são sementes. Sim. De Pronto. semear o que ele queria Semear colher. o que ele queria colher. Mas há outra lei que temos mesmo que ensinar, porque sabe-se então isso muito menos, que é os princípios da autoridade e de submissão. Que, por exemplo, vimos acontecer quando um centurião, um oficial do exército, no tempo dos romanos, foi ter com Jesus e disse assim, mestre, o meu empregado jaz muito mal, está muito mal, e tal. E Jesus disse, está bem, eu vou lá à casa, porque a maior parte das pessoas queria que Jesus fosse impor as mãos sobre as pessoas. As pessoas querem muito ver e Sentir, apalpar. Tá. E o centurião disse, não, eu não sou digno, nem preciso, tu vais lá. Dá uma ordem de comando, que aquilo que tu des ordem vai acontecer. Porque eu também sou uma pessoa debaixo da autoridade, eu vivo debaixo das leis da autoridade, mando dos meus soldados, eles têm que obedecer, e também tenho um chefe a quem eu obedeço. E Jesus parou toda a multidão que eu seguia e disse, olha, nunca vi ninguém com tanta fé como este homem, nem lá na igreja.
nem lá em Israel. Israel. E eu disse no outro dia que fiquei também bastante tempo admirado o que é que aquilo queria dizer. E Deus sempre falava, vai ler. E eu li, mas não via. A gente só vê quando Deus nos mostra. Bem, então, aí a gente vê que o grau de fé grande é quando a pessoa entende o princípio da autoridade. Yeah. Está a ver? Quando nós andamos nos rios da autoridade. Então, por exemplo, o que é que isso tem a ver com fé? Tem tudo. Porque você pode orar e se não tiver em obediência para cima e não tiver a mandar em quem deve mandar para baixo e se tiver toda a sorte de interferências, você interfere com os paralelos e deixa que eles roubem a autoridade, não vale a pena orar porque não vai dar certo. Você tem um curto-circuito. Então, que lei é essa? Eu tenho um livro que, sinceramente, acho que todos vocês deviam ler. Autoridade e submissão. A lei podia ser dita assim, resumidamente. Qualquer pessoa tem que submeter para cima, para a autoridade que está por cima dele, tem que mandar em quem ele deve mandar e nos paralelos não deve interferir nem permitir que interfiram. Sim. E é muito interessante que isto se faz lembrar a cruz, não é? A cruz tem a parte de cima, baixo, esquerda e direita. Então, para cima temos os chefes. E o chefe dos chefes é Deus. E Deus é que instituiu esta lei. E funciona no céu, na terra, ontem. Deus próprio é assim e sempre será assim. Então, eu digo que há uma espécie de rio de autoridade e quem quer que seja está a operar dentro destes princípios, seja no casamento, seja numa empresa, seja no exército, seja onde for, ele tem uma lei que o vai favorecer. Sim. Nós vemos, por exemplo, que uma pessoa que é empregado numa loja, numa empresa, o que é, ele entende esse princípio, ele obedece, já vamos explicar um bocadinho o que é isso de obedecer, etc, etc. É muito natural que ele seja promovido, porque ele tem resultados. Sim. Ele faz o que lhe mandam. Então, o que é o oposto de submissão? É resmungar. Sim. É achar os achos dele e em vez de estar calado, pôs para lá a mandar papos. Quer fazer depois as coisas da maneira dele e pronto. Uma pessoa que não se mete, seja até na igreja. Sim, em qualquer lado. Em qualquer lado. O chefe dele diz, eu quero que você me ajude ali. Ele diz, amém, e não faz. Sim. Ou então põe-se Ele não está a perceber que ele está a prejudicar a ele próprio e a empresa, ou a igreja, ou o casamento, onde ele está. Porquê? Porque ele está a operar ao contrário. E quando, por exemplo, nós ensinamos que no lar o marido é o chefe do lar, há sempre pessoas que se atiram para o ar. E nós tivemos queixas de uma senhora dizia, escreveu para tudo que é sítio, que devíamos ser queimados por um Deus qualquer, porque estamos num pecado terrível. Eu só estou a dizer aquilo que até o exército sabe, que as empresas sabem, quer dizer, é impressionante, que vem na Bíblia. Então, no lar também tem que haver ordem. Foi Deus que instituiu isto. Então, se a esposa tem que submeter, é porque ela tem que submeter para cima. E submissão, seja no caso da esposa a submeter sobre ele, seja no caso que for. O soldado submete-se ao capitão, o capitão submete-se ao major, e daí vai. Na empresa, o funcionário submete-se ao seu diretor, o diretor submete-se ao gerente. Isso significa, submissão significa que ele põe a vontade dele no chão e pega na vontade do seu superior e corre com a visão, corre com as instruções dele. Sem mandar papos, nem se achar que é inferior, nem que é um coitadinho e que o outro é um palerma e pior ainda fica no iaque. A perceber? E quem dera que os nossos jovens aprendessem isso, porque nós estamos numa sociedade portuguesa onde não se ensina nada disto. Mas, por exemplo, nas empresas, quem vai tirar um curso de MBA, Master of
Business Association, de gestão. Eu vivi na África do Sul e existem cursos fantásticos na Inglaterra, em muitos países. Em Portugal já há, mas não havia. Então, muitos jovens iam estudar, ter o curso de MBAs, onde se ensina isto, como também a arte de comunicar. Como é que falamos? Como é que nos expressamos? Quando temos que corrigir alguém? Enfim. Então, esses jovens são gerentes de, por exemplo, coisas do McDonald's ou de uma loja, até de um banco, e eles têm muito mais sucesso porque eles sabem princípios que, na verdade, vêm na Bíblia e que muitos crentes nem sequer sabem os princípios. Sim. É fantástico. Como é que eles descobrem? Por isso Jesus também disse assim, Jesus, que muitas vezes os filhos das trevas têm mais sabedoria que os da casa. Sim. Os da casa são religiosos. Sim. Só sabem dizer aleluias e acham muitos achos e pensam que Deus tem que fazer o que eles dizem, sem querer estão a dar ordens a Deus e Deus não obedece a ninguém. Portanto, o que é que isto tem a ver com fé? Tem tudo, porque está tudo interligado. Hein? Vimos o caso do centurião, a quem Jesus disse, que Jesus disse, nunca vi ninguém com tanta fé. Porque ele disse, eu sou um homem debaixo das leis da autoridade. Eu mando para baixo, submeto para cima, e portanto tu que também tens autoridade, porque eu vejo pelos frutos, dá uma ordem de comando, e aqui mesmo tu dás ordem aqui, o meu empregado está lá não sei onde, e ele vai ser curado. E Jesus disse, este homem tem uma fé que nem em Israel alguém tem. Porque o que é que os religiosos querem? Uma imposição de mão, quer azeite, vinagre, salsa, pimenta. Estou a brincar. Quer sentir, quer chorar. E fé é como matemática. É uma lei que funciona. Bem, então, quem quiser ter fé grande tem que entender isto. Tem que entender esses princípios, não é? Está aqui o exemplo do centurião. Está, por exemplo, o que é que o rei Saul fez? Fez o oposto de submissão. O rei Saul era um jovem que Deus escolheu para vir a ser rei dos judeus. Então, como ele não sabia nada de nada, ele até fugiu, não foi? Sim, estava com vergonha, pronto. Escondeu-se. Mas o Espírito de Deus disse ao profeta, olha, ele está ali escondido. Foram lá, apanharam. E como ele sabia que não sabia nada, nem ninguém o conhecia, ele estava com medo. Então, pronto, começou assim. Pronto, foi andando e com o tempo ele começou a saber fazer coisas e o povo também começou a gostar dele. Sim. Então veio-lhe vaidade. Orgulho. E eu é que fiz isso. Eu também sei. Orgulho é o pecado favorito do diabo. É o pecado favorito do diabo. O diabo cega uma pessoa dizendo, tu és bom. Sem ti, o teu chefe não vai a parte nenhuma. Sem ti, a igreja não vai a parte nenhuma. Só faltava dizer, sem ti, nem Jesus faz nada. Eu sou o campeão. Eu canto muito bem. Eu administro muito bem, eu prego muito bem, eu sou o campeão disto. Ninguém sabe, eu é que sou. É o orgulho. Orgulho é um pecado favorito que precede uma grande queda. Precede uma grande queda. Então, o rei Saul tinha instruções de Deus em que ele não podia fazer guerras sem consultar o profeta. Aliás, o profeta mandava no rei. Sim, o profeta primeiro vinha antes de uma guerra para fazer um sacrifício, para pedir a benção de Deus. É qualquer coisa assim. Mas o profeta mandava nele, dava-lhe as instruções. Sim. E, portanto, o profeta tinha uma missão, que era dar as ordens vindas de Deus para o rei. Sim. E então eles executavam. E a certa altura Deus mandou este recado, não, tu vais para aquela guerra, destróis tudo, não traz nada, absolutamente nada. O que é que o rei... Nada nem ninguém. Nem ninguém. O que é que o rei fez?
Já não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira, que tinha desobedecido e tinha-se safado. É um perigo. Quando Deus dá 1, 2, 3, 4 chances e a pessoa acha que se vai safar sempre, é altamente perigoso, porque vai chegar o momento em que Deus põe um risco e diz, tornas a fazer isso, acabou. Yeah. E ele sabia, porque o profeta era amigo pessoal dele e tinha dito, não tornas a desobedecer, porque senão Deus já avisou. Bem, ele vai para a guerra, lá ganhou a guerra, porque Deus era com ele, Sim. e trouxe gado e não sei o que mais é que ele trouxe. Sim, trouxe gado, ele trouxe o rei, O rei. o outro rei. Enfim. E o profeta dizia, epá, que barulho é este que eu ouço aí, este lindo e linda? Isso é mesmo vago? Oh, sim. Sim. Então, não fizeste as instruções que ele te disse? Sim, fez tudo. Fiz tudo. Fiz tudo. Como é que esse Palermo vai dizer que fez tudo? Então, mas ouve lá, o que é que eu te disse? Deus disse, não trazes nada, nem gado, nem pessoas, nem ouro, nada. Sim. Não, mas tu não estás bem. Eu fiz tudo isso. Mas o povo... O povo quê? O povo quis trazer os melhores ovelhos. Bem, ele estava... e o profeta disse, tu estás a porfiar, a discutir, a murmurar. Eu acho que é bem aqui, não é bem assim, eu acho assim. Quando a pessoa começa a discutir, começa a arranjar desculpas, porque é que ele não obedeceu, a Bíblia é bem clara. O profeta explicou, é pecado de idolatria e de bruxaria. E como não é a primeira vez, Deus entregou o rei ao diabo. O que é incrível. Quando a gente fala isto no meio, seja católico, no meio evangélico, protestante, eles, quando eu comecei a ensinar isto lá no Brasil, eles olhavam, este homem está bom, então, mas este português está a dizer o quê? E eles iam ver e era assim, pois é, está aqui. Porquê que Deus entrega essas pessoas para o diabo? Porque elas estão a fazer o mesmo que o diabo fez. É que as pessoas, quando são religiosas, tendem a pensar assim, não, eu sou diferente, eu estou sempre bem. Sim. Aliás, eu sou o centro do mundo. Sim, aliás, Nunca estou errado. Deus me fala coisas diferentes. Deus fala comigo. E, Deus portanto, fala comigo. Deus fala comigo, eu não preciso daquela pessoa para nada. Sei lá, eu costumo ensinar assim. Um banco tem uma agência, aqui em Lourdes, ou sei lá onde, e tem um gerente, que se submete à administração central, mas também tem funcionários, e se calhar tem alguém à porta para receber pessoas, ou assim. Então, como é que se diz? A administração central do Banco Internacional vai falar ao gerente através do porteiro? Não vai, para não. O porteiro tem que receber instruções do gerente local. Sim. Agora, se eu começar a dizer assim, Deus também ouço, Deus também me fala, pois fala. O administrador central, se for lá à agência, até cumprimenta a pessoa, então você vai bem com os seus filhos, então, porque é educado, mas não lhe vai dar instruções nenhumas, porque isto aqui não é a casa da bandalheira, o reinado da banana. Se ele pergunta qualquer coisa, olha como vai a sua família, mas ele não vai perguntar nada sobre a empresa. Não, quer dizer. então, mas o que é isso? E Deus é estúpido, não? Então, alguém diz, não, Deus também me fala e, portanto, não tem nada que obedecer ao meu pastor, não tem nada que obedecer ao meu bispo. É de quem não percebe nada da vida. Da vida, não é de Deus. Sim, sim. Porque está a dizer que Deus é um estúpido. E Deus é que implantou esse sistema. Portanto, o que acontece? Quando uma pessoa está na igreja, ou está numa empresa, está no exército, num sítio qualquer, submissão significa que ele tem que aceitar de cara alegre as instruções que são lhe dadas. E depois vai executar isso como se aquilo sempre tivesse sido a ideia dele. Se ele começa no coração, já começa mal. Se ele ainda por cima vai dizer aos outros que eu não concordo, porque não sei o quê, porque tal, ele é mesmo um Palermo de primeiro. Ele está a porfiar, ele está a criar, para já vai criar desunião. E depois vai está a trazer um espírito do diabo para ali dentro. E se o chefe dele não o corrigir, está a permitir que o diabo entre. Se o chefe permitir que uma pessoa traga um espírito diferente de desunião, de discórdia, de esse chefe não é chefe como deve ser. Eu lembro que quando eu cheguei a Portugal fui trabalhar para uma grande empresa de construção civil, e era muito grande,
E então, eu era... Nem sequer estava, como é que se diz, com um contrato efetivo. Tinha um chefe, e esse chefe era muito grande, respondia a um dos grandes chefes da empresa. E como me deram a grande oportunidade de fazer um projeto muito importante, era engraçado. Nós, os menos influentes, os soldados, éramos engenheiros, um grupo grande de engenheiros, porque aquilo tinha várias coisas, tinha partes elétricas, tinha partes não sei o quê. Então, estava numa sala e o nosso chefe direto estava a falar com o grande chefe, um dos donos. Sim. Mas a certa altura o dono também me chamou. Sim. E porque o meu chefe, o rapaz chamou-me. E eu ouvi ele dizer assim, o chefe a falar para o meu chefe, o grande chefe a falar para o meu chefe. Aquele gajo, a gente tem que fazer alguma coisa, porque o gajo não obedece. Sabe que sempre com papos e piadas. Já disse, estou farto de dizer, na nossa empresa isso não é tolerável, porque senão dá-me cabo da empresa. Sim. Eu penso assim, este tipo não é crente. Este gajo não diz aleluia, não vai à igreja, sabe muito mais do que muitos pastores. Sim. Porquê? Porque ele sabia, ele já viveu. Assim, aqui não há fofocadas, nem há desobediências. Porque, noutra ocasião, ele disse, se esse gajo continuar assim, temos de dispensar o gajo. Ele não consegue estar aqui, ele estraga-me tudo. Sim. Cria um mau ambiente, não me obedece, eu penso que vai ser feito, não é feito. Sim. Porque às vezes fala sobre o espírito de equipa, temos de ser uma equipa. Exato. Mas certas pessoas não têm uma ideia o que é uma equipa. Pensam que fazer parte da equipa quer dizer que cada um vai fazer o que ele quer e tem que fazer a sua vontade e não concorda com isso. Quer dizer, há coisas que as pessoas falam, há outras coisas, instruções têm que ser feitas, senão nunca mais sai daí nada vai ser feito. Estás sempre a falar? Nós aqui na Igreja Maná temos um sistema que é bíblico e, portanto, não é que eu fui copiar ao mundo, o mundo é que copiou. Sim. E por isso muita gente antigamente dizia que eu era organizado como as grandes empresas. Ainda bem que diz isso, porque não sou eu que estou a copiar a eles, é que estão a copiar a Deus. Por isso é que Deus diz que muitos filhos das trevas são mais sábios. Que consiste em quê? Cada departamento de uma empresa, ou da Igreja Maná, tem cargos e funções. Que é o cargo, é o título. Se a pessoa é um bispo, ele tem que saber o que é esperado dele. Quais são as responsabilidades dele e ele manda em quem. Porque ele é bispo daquele grupo ali, não é dos outros. Sim. Pronto. E os outros também têm que saber quem é o chefe e o que é que cada um deles tem que fazer. Sim. É a coisa mais natural deste mundo. Mas isto, agora já todo mundo está habituado, mas antigamente a cultura religiosa em Portugal era que somos todos irmãos, somos todos aleluia. Deus também fala comigo, uma baralhada de todo tamanho. Então eu costumava ensinar assim, será? Aquele general manda nos soldados outros? Manda. Quais soldados? Nos soldados dele. Então se eu for à Espanha, também vai mandar? Se ele vai para a Espanha, mas... é capaz de não mandar, é capaz de não mandar. Nós tivemos no início bispos, pessoas fantásticas, que chegavam à minha administração, que sempre se chamou Administração Internacional, e diziam-me assim, a sua secretária não me obedece. Ela está em rebelião. Porquê? Eu mandei-lhe fazer isto e ela não fez. Eu disse, e ela é secretária de quem? É do apóstolo. Então não é sua secretária, não. Mas eu sou bispo. Sim, mas você é bispo, o que é que está lá escrito? Você é bispo, as pessoas em quem você manda são aquelas que estão aqui. E ainda por cima eu mando em si. Não vai mandar no pessoal do outro bispo, nem no meu pessoal da minha administração. É impressionante. E depois, o interessante, ouça com atenção, é que este bispo não tinha muitos resultados. Era uma pessoa excelente, tudo certo, mas ele não tinha resultados. Tinha poucas salvações, poucas finanças, poucas presenças, e outro vinha, um miúdo, não percebia nada disto, e ele, porque entendia isto, vivia isto, de repente a igreja deste gajo crescia. Sim. E então ele chegava chateado. Este novato, não sei como é que é e tal. E mais, e acontece isto com empresas e com a igreja, vou dar o exemplo da igreja. Eu tiro aqui um bispo ou pastor e ponho outro. E se este outro sabe mais, entende mais, opera aqui, de repente, no mesmo fim de semana, esta igreja fica maior. É o mesmo que se passa nas empresas. É igualzinho. A empresa tira um diretor
um subdiretor e põe lá alguém que é obediente, que está no espírito certo, cria um espírito de time, aquilo funciona. Sim. Ele põe lá um Palermo, aquilo vai tudo abaixo, porque é o espírito, portanto, é o segredo da lei de autoridade e submissão. Portanto, o que é que isto tem a ver com fé? Absolutamente tudo, tudo. Então, quando nós vimos que o centurião opera com princípios de autoridade, agora eu estou a desenvolver, vou ensinar cada vez um bocadinho mais, porque isto vai fazer com que vocês tenham um grande sucesso. Agora falamos ainda vagamente. Porquê? Para terminar este meu estudo, deixa-me dizer o seguinte. Nesta lei de autoridade e submissão, você tem que submeter para cima, mas também tem que mandar para baixo. E você, para mandar para baixo, tem que saber o que é que cada um deles tem que fazer. Tem que ver cargos e funções, não é? Então, ele está a fazer o quê? E depois tem que ter aquilo que nós chamamos prestar contas, como é que chama isso? A reunião formal. Sim. Também devemos ensinar isso. E depois, outra coisa só nos paralelos, você não pode interferir com os outros. O general português, até dá vontade de rir, né? Ele vai interferir nos soldados espanhóis. Que parvoíce é essa? Um diretor de um banco vai interferir no banco concorrente dele. Parvoíce é essa? E também não pode permitir que interfirem. Está a ver? Portanto, uma pessoa em comando não pode permitir que lhe roubem o comando, que lhe roubem a autoridade, porque se lhe roubam a autoridade, ele está feito. Ele tem que defender a sua autoridade. Não é? Mas no cristianismo há muito essa ideia. Somos todos crentes, aleluia. Então vai lá para o banco dizer que somos todos empregados, sim, aleluia. Sou soldado, sou do exército, aleluia. Eu tenho as minhas ideias. Disparate. Como se Deus fosse o Deus do reinado das bananas, confusão. Não. E, quase para terminar, não sei quando é que vou terminar, quem entender e operar nesse sistema é tal qual como o centurião. Ele vai ter sucesso. E digo-lhe, seja numa empresa, seja na igreja, seja num banco, no exército, uma pessoa que opera aqui vai trazer grandes vitórias à sua empresa. Sim. E outro que vai e substitui, não é nada disto, e aquilo começa a afundar-se. É de certeza absoluta. E isto vai ajudar também muito empresário e muito irmão que vai entender, espera lá, se eu estou aqui, se eu tenho as minhas funções, vou ser fiel aqui, não ponho para aqui com papos e bitatos, porque se não gosta, vai mudar de emprego. Mas não vai nada, porque ele tem que aprender a fidelidade. Então, até a empresa vai melhorar, até ele vai melhorar. Certo? Certo. Então, agora, eu vou orar e pedir que Deus nos dê sabedoria para operar. Tem muito para estudar, hein? Isto aqui. Sim, isto aqui, uma vez tenho um seminário interno, são 20 lições, então imagina, não é? 20 lições. E eu não sei tudo. Mas esta é uma grande verdade. Bem, ponha a mão sobre o ecrã e eu vou orar para que Deus nos dê a todos um espírito de sabedoria, revelação. Para que guarde, ó Deus, guarde estas verdades no nosso coração. Ensina a todos nós, Senhor, como pôr em prática estas verdades. Para que cada um de nós seja uma mega bênção no lugar onde nós estamos. A servir a Deus ou a trabalhar. E de certeza que também nós próprios vamos ser abençoados. E toda a glória, toda a honra ao Senhor Jesus, por nos estar a dar segredos, revelar grandes segredos do teu reino. Amém e amém. Amém. E agora vou pedir ao time para tocar um hino que diz: o Pai Nosso que estás nos céus. É um hino que é a oração de Jesus. Também tem tudo a ver com o que estou aqui a falar. Vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado
seja teu nome. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos uns aos outros. Não nos leves à tentação, mas livra-nos do mal. Assim teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Sim, teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Eu hoje vou, sem mencionar nomes, falar de alguns dos assuntos que estão aqui pendentes em oração e de certeza que Deus vai responder. Aqui um caso é que alguém tem uma infecção urinária. Portanto, dentro de instantes, quando eu orar, nós vamos orar a oração da fé. E você vai dizer, eu recebo agora a minha cura. E depois eu vou orar sozinho e ordeno essa infecção que seque, desapareça. E vai acontecer. Outro diz que tem asma. E, portanto, por vezes, respira com muita dificuldade. A asma também vai desaparecer no nome de Jesus. Está a ver? É a mesma coisa. Outro tem fortes dores no peito. Portanto, não sei que inflamação será essa, mas Deus sabe. Você vai fazer a oração da fé. Outro tem artrose. Outro tem o pulso. Tem problemas no pulso, dores. Outro caso, estamos ainda a falar só de doenças. Outro caso é alguém que foi operado de uma hérnia, estava tudo a correr bem, mas de repente a cicatriz infectou e arrebentou a costura. E, portanto, a primeira coisa que eu quero orar é por toda a sorte de enfermidades, das quais eu li algumas. Se for o seu caso, tendo a sua mão sobre o ecrã e faça esta oração comigo e aqui ajuda-me também. Digam assim comigo, ó Deus, eu recebo agora a minha cura. Eu acredito que Jesus morreu lá na cruz para pagar por todas as enfermidades e dores. E por isso eu recebo e a partir de agora já estou curado. Vou andar pela fé e não pelas vistas. Pelo que eu sinto, não vou andar pelo que eu sinto, mas pela tua palavra. Amém. Agora sou eu que vou orar. Eu ordeno a todo espírito de enfermidade que pare as suas manobras na vida destas pessoas, em nome de Jesus. Ordena toda a enfermidade que segue para a raiz. E a ti, Senhor Jesus, te agradeço e dou toda a glória, porque és tu, em conjunto com o Espírito Santo de Deus, que está a queimar as enfermidades, a restaurar os corpos, sarar toda a enfermidade. Amém e amém. O que é que eu quero dizer a essas pessoas? O que fazer depois de orar?
Há um livro, sinceramente, você deve investir no livro, que é O que Fazer Depois de Orar. Quando eu orei, também é uma semente. Tudo com Deus funciona com sementes. Eu orei, você pôs a mão sobre a minha, se pôde, e o Espírito Santo traz a unção, ou semente, ou poder, para dentro de si, do seu corpo. Começa a arranjar o que está estragado, a destruir o que não está bem e a acrescentar o que faltar. Mas, como a semente tem o tempo de crescer, durante esse tempo, você tem que fazer várias coisas básicas. Primeiro, acreditar que já está curado. Segundo, louvar a Deus por estar curado. Terceiro, cala a boca e não conte nada a ninguém, porque essas pessoas vão destruir a sua fé. Fé é acreditar que a partir de hoje, você já está, não é vai estar, já está. Ah, mas eu não sinto nada, eu não sou mentiroso. Não, a gente está a falar da lei de falar as coisas que não são como já fossem. Deus fala as coisas que não são como já fossem. Deus não orou pela menina que morreu. Sim, a filha de Jairo. Ele falou, semeou, falou que queria colher. Sim. Está a ver? Outra vez foi, acho que eram, não era, como é que eram os leprosos. Oh, mestre, eram 10. Oh, tenha grande misericórdia de nós. O que é que vocês querem? Oh, o que é que a gente quer? Se a gente quer ficar limpo. Então, vão já para a igreja oferecer o sacrifício que é de vida, que é curado. Mas quer dizer, então ainda não me sinto curado. Mas eles foram. Sim. E antes até de chegar à igreja, eles viram, sentiram e viram que ficaram curados. Sim. Está a ver? Porque obedeceram. Sim. Então, às vezes Deus cura instantaneamente, outras vezes demoram umas horas, uns minutos ou uns dias. O normal é ser progressivo. E durante esse tempo é quando também o diabo gosta de atacar a mente. Mente é o campo de batalha. Oh, isto não funciona. Ou então o diabo ataca de outras formas. Diz lá quais são as formas como ele pode atacar. Como que o diabo pode atacar? Onde? A pessoa que está no processo sim. de... Ela acreditou e ainda não vê os resultados. Sim, é com os sentimentos vêm outra vez. A pessoa ficou assim curada, já se sente melhor, de repente sente-se pior. Então vêm os sintomas de novo e a pessoa pensa, no final não foi. Então, quer dizer, ele vai assim perdendo, né? Se ela acreditar nisso. Sim, se ela acreditar nisso. Ele tem que estar firme. Sim. E como a gente ensina pela Bíblia, eu não ando pelas vistas, em Coríntios. Eu não ando pelas vistas, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, pelo que o médico diz. Eu ando pela fé. Se eu recebi a minha cura, estou curado. Recebi, é meu. Eu recebi, é meu. Quer eu sinta ou não sinta. Porque quem faz essas coisas más acontecer durante o período de espera é o diabo. Na tentativa de lhe roubar a cura. Sim. E às vezes a pessoa até fica pior. Pois. E a pessoa pensa, no final foi à igreja, pedi oração, em vez de ficar melhor, estou pior. E isso são ataques do diabo que ele quer que a pessoa desista. Lembra-se, há um pai que foi pedir ajuda ao Jesus e disse assim, sim. Ai, Jesus, o meu filho é atacado por um demónio e sempre que o demónio aparece, ele rebola, escuma, arranja os dentes, grita, é horrível. Então, Jesus até disse, até quando é que tenho que aturar os meus discípulos? Já lhes ensinei, já mostrei como é que se faz, até hoje não acreditam. Bem, está lá o miúdo. E o miúdo veio, o diabo agitou, fez aquela cena toda, e Jesus falou ao diabo. Sim. E diz, espírito mudo, surdo, sai dele. Sim. Está a ver? Jesus apontou o dedo para a criança, mas estava a falar para o demônio que estava lá dentro. Sim. E o que é que sucedeu? O miúdo ainda fez mais barulho. E depois, de repente, parece que ficou morto. Sim, as pessoas até estavam a dizer... Morreu. Olha, morreu. Mas não morreu. Porque depois, passado um tempo, já aconteceu connosco muitas vezes. Muitas vezes. É o diabo que faz aquilo. Depois a pessoa, o diabo saiu,
sai, ele não, quem tem autoridade dá a ordem e tem que mesmo sair, e depois o miúdo vem assim. Então, e isto também é a propósito, sabe do quê? Há bocadinho falei-lhe que se numa igreja podem ser pessoas espetaculares, mas eles não andam no rio da autoridade, ele pode expulsar o que ele quiser, o diabo não obedece. Sim, é isso. Não obedece. Sim, porque... Eu estava numa igreja, boa igreja, grande, muito grande, tem muitos anos, lá no Brasil, muito boa, gente fantástica, mas não sabem os segredos. Então, Deus fez milagres instantâneos na sede, eles têm 10.000 igrejas, é uma coisa fantástica, mesmo fantástica. E depois tinha lá um homem que sofria de ataques e que mais, já tinha vindo todos os campeões lá orar, e eu fui lá, dei ordens ao diabo e fui-me embora. Então o senhor não ora mais tempo? Não, o diabo ouve-me à primeira. Ficaram ofendidos comigo, porque toda a gente fica lá toda a tarde, toda a noite. Eu dou ordens e acontece. Porquê que os outros ficavam lá e nada acontecia? Porque não sabiam o rio da autoridade. E eu fui almoçar com eles e no dia seguinte, afinal, o homem ficou liberto. Portanto, não é só orar, é preciso ter autoridade vinda de Deus. Sim. Quando nós andamos, quem é em liderança tem que estar debaixo dessa lei. Bem, vamos orar pelos outros. Tem outros casos aqui. Até tem um caso de infidelidade matrimonial que é terrível. E eu vou orar por si também. Senhor, dá sabedoria a este homem para que ele proceda como a tua vontade. Eu ordeno este espírito de adultério. Sai desta família. Ordena todo o espírito maligno de bruxaria. Cai por terra. Em nome de Jesus, liberta as tuas vítimas. Ordena todas as dívidas que tiverem por saldar. Fiquem desaparecidas. Que apareça o dinheiro. Que esses bancos mudem de atitude. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, enquanto o time vai tocar o hino, que diz, tudo vai mudar para melhor. Abra o seu coração para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E depois de entregar a vida a Jesus, venha à igreja mandar mais perto de si, telefone para o WhatsApp para pedir aconselhamento pastoral. E agora sim, baixe a sua cabeça e faça esta oração comigo. Digam todos comigo, ó Deus. Ó Deus. Eu acredito. Eu acredito. Que Jesus morreu. Que Jesus morreu. Para me salvar. Para me salvar. Derramou o seu sangue. Derramou o seu sangue. Lá na cruz. Lá na cruz. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu admito. Eu admito. Também falhei. Também falhei. Agora, Jesus. Agora, Jesus. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. E eu te recebo. Eu te recebo. Como meu Senhor, como meu Senhor e Salvador. E Salvador. Amém. Amém. E amém. E amém. Deus abençoe e até amanhã. Até amanhã. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado.